Todos nós conhecemos a história do rei Arthur, o lendário rei, os nobres cavaleiros da Távola Redonda, o mago Merlin e a espada na pedra. Por séculos, essas histórias capturaram a imaginação do mundo, uma era dourada de honra, cavalheirismo e feitos heróicos. Por trás das lendas, por trás da poesia e do romance medieval, pode existir uma história muito mais antiga e muito mais misteriosa. Uma história enterrada no caos que se seguiu à queda do Império Romano na Grã-Bretanha. Mas uma pergunta permanece: quem foi o rei Arthur? Ele foi um grande senhor da guerra britânico que enfrentou os invasores saxões? Ele foi um príncipe de um reino gaélico que abrangia o oeste da Escócia? Ou ele foi um antigo rei galês? Ou ele é algo completamente diferente, uma lenda criada a partir de muitos heróis reunidos em um único rei imortal? Por que o nome dele ecoou por 1000 anos de história? Por que cronistas, poetas e reis reivindicaram seu legado? E quem eram os inimigos que ele enfrentou na Idade das Trevas da Grã-Bretanha, as batalhas que moldaram o nascimento de uma lenda medieval? Juntos, vamos viajar de volta pelos séculos sombrios após Roma abandonar a Grã-Bretanha. Uma época em que reinos surgiram das ruínas, quando bandos de guerreiros se enfrentavam em colinas cobertas de névoa. E um líder misterioso pode ter unido os bretões contra o avanço dos saxões. Esta é a história por trás da lenda, a história por trás do rei Arthur. Muitos historiadores acreditam que a figura mais tarde lembrada como Arthur pode, na verdade, refletir os feitos de um líder romano-bretão chamado Ambrósio Aureliano. Nos anos sombrios e violentos que se seguiram ao colapso da autoridade romana na Grã-Bretanha, as invasões saxônicas trouxeram devastação para a ilha. Cidades foram queimadas, reinos destruídos e grande parte da nobreza romano-bretã foi varrida. Entre os poucos que sobreviveram a essa terrível tempestade estava Ambrósio, um homem que o monge e historiador Gildas descreveu com grande admiração em sua obra chamada A Ruína e a Conquista da Bretanha. Gildas escreve que Ambrósio era um cavalheiro que, talvez sozinho entre os romanos, sobreviveu ao impacto dessa notável tempestade. Seus pais, que haviam vestido a púrpura, foram mortos nela. Seus descendentes, em nossos dias, tornaram-se muito inferiores à excelência de seu avô. Sob o comando dele, nosso povo recuperou suas forças e desafiou os vencedores para a batalha. Com o favor de Deus, a vitória foi deles. A partir desse relato, vislumbramos uma figura notável. Ambrósio parece ter sido um homem de nascimento nobre, talvez até descendente da elite romana, e muito provavelmente era cristão. Gildas enfatiza que suas vitórias vieram com a ajuda de Deus, retratando-o não apenas como um comandante capaz, mas também como alguém favorecido divinamente e um líder na hora mais sombria da Bretanha. De acordo com Gildas, Ambrósio reuniu os remanescentes destroçados da população romano-britânica e os transformou em uma força de combate. Sob sua liderança, eles conquistaram a primeira vitória significativa contra o avanço dos saxões. Porém, a luta pela Grã-Bretanha ainda não estava decidida. Por muitos anos, a guerra oscilou de um lado para o outro. Às vezes, os saxões saíam vitoriosos e às vezes os cidadãos. Por representar a força remanescente da civilização romana na Grã-Bretanha, Ambrósio é frequentemente lembrado como um dos últimos grandes defensores do mundo romano, uma figura às vezes chamada de um dos últimos dos romanos. O conflito acabou culminando em uma das batalhas mais famosas das lendas britânicas antigas, a Batalha de Badon. A referência mais antiga existente sobre a batalha também vem de Gildas. Em seu relato dramático, ele descreve os saxões devastando a terra e espalhando destruição por toda a Grã-Bretanha, até que seus guerreiros mergulharam sua língua vermelha e selvagem no Oceano Ocidental. Por fim, no entanto, os bretões se reagruparam. Ambrósio, ou o herói mais tarde lembrado como Arthur, organizou uma resistência final contra os invasores. A longa luta levou ao cerco da colina de Badon, onde os bretões infligiram uma derrota devastadora aos exércitos saxões. Gildas escreve que essa batalha marcou quase o último grande massacre do inimigo, e observa que ela ocorreu 40 anos antes do momento em que ele escrevia,
exatamente no ano de seu próprio nascimento. A vitória em Baden trouxe uma recuperação inesperada para a Grã-Bretanha. Por um tempo, a paz retornou à ilha, os reis governaram seus reinos, os sacerdotes cuidaram de suas igrejas e o povo viveu em ordem e estabilidade. Foi lembrado como uma breve era dourada após décadas de caos. Mas essa paz não duraria para sempre. Nos anos que se seguiram, a Grã-Bretanha mais uma vez caiu em discórdia e conflitos civis. Assim, nos séculos sombrios após Roma abandonar a Grã-Bretanha, a memória de heróis como Ambrósio e talvez a figura real por trás da lenda do rei Arthur foi forjada. Na guerra, a sobrevivência e a luta desesperada para conter a maré saxônica. Outra figura também se destaca nas páginas da história. Seu nome era Riotamus. Para alguns historiadores, ele não é apenas um governante esquecido do século V, mas um homem cuja vida apresenta uma semelhança impressionante com os feitos lendários posteriormente atribuídos ao rei Arthur. Riotamus foi um líder militar romano-britânico que esteve ativo por volta do ano 470 depois de Cristo durante os anos finais e desesperados do Império Romano do Ocidente. A própria Bretanha já havia escapado do controle romano há muito tempo, mas as elites romano-britânicas da ilha ainda mantinham laços profundos com o mundo imperial do outro lado do canal. Foi nessa época turbulenta que Riotamus surgiu como um líder poderoso entre os bretões. Nosso conhecimento sobre ele vem principalmente do historiador do século VI, Jordanes, que se refere a Riotamus com o notável título de Rei dos Bretões. Essa frase sozinha tem fascinado estudiosos por gerações. Ela sugere não apenas um chefe local, mas um governante que comandava a lealdade de muitos guerreiros britânicos. Talvez até mesmo um grande rei capaz de unir vários reinos sob uma única bandeira. No entanto, a natureza exata de seu reino permanece incerta. Quando Jordanes fala sobre os bretões, ele pode estar se referindo aos bretões da ilha da Grã-Bretanha ou aqueles que haviam se estabelecido do outro lado do mar, na Armórica, a região que mais tarde ficaria conhecida como Bretanha, após ondas de imigrantes britânicos se estabelecerem lá durante os séculos V e VI. O que está claro, no entanto, é que Riotamus não era um rei comum. Por volta do ano 470, ele liderou um grande exército de bretões através do mar até a Gália para ajudar o decadente Império Romano do Ocidente em sua luta contra o avanço dos visigodos. Na época, o Império lutava por sua sobrevivência, com seus territórios caindo um a um nas mãos dos poderosos reinos bárbaros. E Riotamus atendeu ao chamado de Roma. Marchando para a Gália com milhares de guerreiros, ele se juntou à causa imperial e entrou em combate contra os godos. O fato de um antigo rei britânico liderar seu exército até o continente sugeria um governante de imenso prestígio e autoridade. No entanto, a campanha terminou em tragédia. De acordo com fontes romanas, Riotamus foi traído por um oficial romano chamado Arvandus, que conspirou secretamente com os visigodos. O resultado foi uma derrota devastadora para os bretões. Riotamus e os remanescentes de seu exército foram forçados a recuar. Após esse momento, o registro histórico fica em silêncio. Riotamus desaparece da história. O último local relatado de sua retirada fica perto da cidade de Avalon. Para alguns estudiosos, essa coincidência é profundamente intrigante, pois remete à lendária ilha de Avalon, o lugar místico para onde se diz que o rei Arthur foi levado após sua batalha final. Essa semelhança levou historiadores a proporem uma das teorias mais fascinantes nos estudos arturianos. Argumenta-se que o histórico Riotamus pode ter sido a figura real cujas façanhas inspiraram posteriormente os contos das campanhas de Arthur na Gália. Na crônica medieval História Regum Britanniae, o rei Arthur é descrito liderando um grande exército britânico através do canal para travar guerras no continente, um paralelo marcante com a campanha histórica de Riotamus. Ainda mais intrigante, foi sugerido que a traição de Riotamus por Arvandus pode ter evoluído para uma lenda. Na traição de Mordred, o traidor que, na tradição medieval posterior, acaba causando a queda de Arthur,
Outra teoria fascinante é que Riotamos talvez não tenha sido uma figura separada. Em vez disso, historiadores sugeriram que Riotamos era, na verdade, um título significando algo como Alto Rei ou Rei Supremo. O homem por trás desse título pode ter sido o líder romano-britânico, Ambrósio Aureliano, uma figura já conhecida das primeiras fontes britânicas como o grande defensor dos bretões contra os invasores saxões. Se essa interpretação estiver correta, Riotamos representaria não apenas um rei, mas o senhor supremo dos povos britônicos, governando tanto os bretões na Grã-Bretanha quanto seu povo, que havia se estabelecido do outro lado do mar, na Bretanha. Nessa perspectiva, o mesmo homem que lutou contra os godos na Gália pode ter retornado posteriormente à Grã-Bretanha para continuar a luta contra o avanço dos anglo-saxões, as mesmas guerras que as lendas posteriores atribuem ao rei Artur. Se Riotamos realmente está na origem da lenda arturiana, ainda permanece incerto. As evidências são fragmentárias e os séculos entre a história e o mito obscureceram a verdade. Mesmo assim, é difícil ignorar os paralelos. Nos registros que restaram do século V, Riotamos se destaca como um dos candidatos mais convincentes para a figura histórica que pode ter inspirado a duradoura lenda do rei Artur. Um príncipe guerreiro chamado Arthur Macadene chamou a atenção dos estudiosos. E eles se perguntam se esse líder de guerra pouco conhecido, agora em grande parte esquecido, pode preservar um fragmento da memória histórica que mais tarde floresceu na lenda do rei Artur. Arthur era filho de Aden MacBrayne, o poderoso rei do reino gaélico de Dalriada, um domínio que se estendia pelas costas ocidentais da Escócia e da Irlanda durante o século VI. Em uma época marcada por guerras constantes, o jovem príncipe parece ter servido como um dos comandantes de seu pai, liderando bandos de guerra contra tribos ferozes do norte, especialmente contra os Pictos, que pressionavam as fronteiras orientais e setentrionais do reino. Como tantos guerreiros daquela época violenta, a vida de Arthur foi breve e terminou no campo de batalha. Junto com seu irmão, disse que ele caiu na feroz luta agora conhecida como a Batalha de Meath, em algum momento do final do século VI, talvez entre os anos de 580 e 596. Embora pouco se saiba sobre ele, o nome de Arthur sobrevive em várias fontes do início da Idade Média. Uma das mais importantes aparece na vida de São Columba, escrita por volta do ano 700 pelo monge Adamnano de Iona. Aqui, Arthur aparece em um episódio dramático envolvendo o grande missionário irlandês Columba e o próprio rei Aidan. De acordo com a crônica, o rei certa vez buscou a bênção dos santos em relação ao futuro de seus filhos e a sucessão de seu reino. Embora Aidan favorecesse seus filhos mais velhos, Columba previu um destino diferente. Os santos declararam que o trono passaria ao príncipe mais jovem. Quanto aos outros filhos do rei, Columba previu que eles encontrariam seu fim lutando nas guerras de seu pai. A profecia se cumpriu. Pouco tempo depois, Arthur e seus irmãos foram todos mortos em batalha. Devido ao seu nome e à profecia de sua morte, muitos historiadores identificam esse Arthur com o lendário rei Artur. Para esse príncipe do norte, um guerreiro lutando contra os inimigos do reino de seu pai, carregando um nome que ecoa através do mito e da memória. Muitos historiadores vislumbram o contorno de uma figura que pode ter contribuído para uma das maiores lendas da história britânica. No final, a verdadeira identidade do rei Artur permanece oculta entre os séculos nebulosos da história britânica antiga. Talvez a lenda tenha sido inspirada pelo nobre líder romano-britânico Ambrósio Aureliano, que reuniu seu povo contra a maré saxônica. Talvez ela ecoe na campanha de Riótamo, o misterioso rei dos bretões, que levou as armas britânicas além-mar para lutar pelo decadente Império Romano. Enquanto alguns apontam para o guerreiro do norte, Arthur Macadelin, cujo próprio nome carrega o inconfundível eco de Arthur. Cada um desses homens viveu em uma era violenta de impérios em colapso, exércitos invasores e batalhas desesperadas pela sobrevivência. O próprio mundo no qual se diz que a lenda de Arthur nasceu. Talvez um deles fosse o homem por trás do mito. Ou talvez seus feitos, lembrados e recontados ao longo das gerações,
tenham se fundido lentamente até que a história virou lenda, e a lenda se tornou a história atemporal do Rei Arthur. Gostaria de agradecer imensamente a todos os meus membros. A contribuição de vocês é valiosa para a continuidade do canal e eu aprecio muito cada um de vocês. Um agradecimento especial a John Sites e Stephanie Hassan. Espero que todos tenham gostado do vídeo. Se gostaram, não esqueçam de curtir, se inscrever e compartilhar. E nos vemos em breve para mais um History Profiles.